Esté, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, Senhor, nesta mensagem. Esteja conosco para que nós possamos entender o que o Teu Evangelho quer nos passar através da continuidade da história de Esté. Nos abençoa nesta tarde. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, existia uma mulher chamada Rosa Parks, no sul dos Estados Unidos. Ela foi conhecida, ficou conhecida por lutar pelos direitos civis para os negros do sul dos Estados Unidos. E por que tudo isso começou? Porque na época de Rosa Parks, o lugar para os negros nos ônibus era dividido, era segregado do lugar dos brancos. Enquanto os brancos sentavam perto do motorista, logo entrando ali, depois a gente chama de catraca, os negros eles sentavam no fundo do ônibus. Então todo negro ele tinha que pagar, descer do ônibus e entrar na porta, na segunda porta. E aconteceu que num dia chuvoso, Rosa Parks ela pagou e tentou passar pela catraca para ir até o fundo do ônibus. Ela não ia sentar no lugar dos brancos nem nada, mas o motorista não deixou. Ele disse que mesmo na chuva ela teria que sair do ônibus. E ela começou a discutir com o motorista, e esse motorista discutindo com ela, a ponto dela descer, mas quando ela desceu, o motorista acelerou e ela não entrou no ônibus, ficando na chuva. Dias depois, a história conta que Rosa Parks entrou no ônibus e lá estava aquele mesmo motorista. Ela paga, sai do ônibus, vai para o fundo e senta junto com outras mulheres negras que estavam ali na parte dos negros do ônibus. Mas acontecia assim, quando o ônibus lotava e brancos estavam em pé, essa demarcação ela era refeita. Os negros que estavam sentados, eles teriam que sair, ficar em pé no fundo do ônibus para os brancos sentarem. Sempre a prioridade era dos brancos. E quando isso aconteceu, o motorista parou o ônibus, fez uma nova demarcação e mandou Rosa Parks junto com várias mulheres se levantarem e irem para ficar em pé no fundo do ônibus. E ela parou e gritou: não mais. Essa expressão ficou conhecida no sul dos Estados Unidos. Rosa Parks foi presa, depois a sua fiança foi paga, e nisso começou o maior boicote aos ônibus no sul dos Estados Unidos. Nenhum negro por mais de 1 ano pegou ônibus, dando aí vários prejuízos financeiros
a companhias de ônibus. Eles iam de carona, eles iam de bicicleta, eles iam andando, mesmo que quilômetros de distância, mas eles não pegavam ônibus por causa da atitude de Rosa Parks. Mas o ponto hoje não é falar sobre Rosa Parks. Hoje a gente vai ver outra pessoa dizendo não mais. Vamos ver porque Mordecai, que era um judeu, até o capítulo 2, como vimos, era um judeu completamente assimilado e gostava da cultura persa, agora muda totalmente a sua concepção e sua concepção de um judeu assimilado, declara livremente que é judeu e não quer mais se curvar perante um homem chamado Amã. Hoje nós vamos tentar enxergar como povo de Deus, nós devemos estar dispostos a viver e a morrer na ideia de que fazemos parte de algo maior e na certeza de que o triunfo, ele vem com Cristo. Primeiro ponto foi o que eu li para os irmãos, versículos de 1 a 4. Nós devemos ser um povo de Deus, mesmo na Pérsia. Nós estamos acompanhando a história de Esté, a história de Esté que não começa com Esté, começa com Xerxes, rei da Pérsia, dando uma festa de 180 dias, e nessa ocasião ele vai ter um grande desentendimento com a sua primeira rainha, rainha Vasti, e ela vai perder o seu reinado. E agora o grande desafio é arranjar outra pessoa no lugar de Vasti. Vasti é substituída por Esté. Esté, no capítulo 2, ela se torna a nova rainha. E nós vimos que essa seleção era um tanto injusta, porque não era uma seleção de beleza, não era um concurso de beleza, era um sequestro por todas as 127 províncias que Xerxes, ele era o rei. E vimos aqui que não se tratava de um concurso de beleza, era um sequestro, elas eram embelezadas por um ano e depois elas eram apresentadas para Xerxes. Quem não era selecionada ficava para sempre no harém do rei, para ele se aproveitar delas quando ele quisesse. E vimos que assim como Esté, nós também já nascemos numa situação de exílio. A nossa história é mais parecida com Esté do que com Daniel, por exemplo, que pelo menos nasceu em Israel, teve o seu berço ali em Israel. Nós não, como Esté, nós nascemos na Pérsia. Nós não tivemos nossas bases de criação em Israel. E encontramos dois judeus, dois personagens na Pérsia, que vão ser os personagens principais aqui, Esté e Mordecai. Eles não se mantiveram intocáveis quanto à sua cultura, como fez Daniel. Vimos que Mordecai era um judeu, mas com um nome pagão, e Esté até tinha um nome judeu, ela se chamava Radassa, mas todos conheciam como Esté. E ela foi sequestrada junto com essas mulheres, e entenda, vimos que ela não fez nenhuma questão ou tentou negociar para não ser escolhida pelo rei. Ela queria ser a rainha da Pérsia, ela queria ser a esposa de um dos exemplos de maior paganismo da história, que era o rei Xerxes. Ela faz de tudo para isso. E vimos também que Mordecai, ele tinha influências políticas e econômicas dentro da Pérsia. Ela teve várias oportunidades de resistir. Ele teve várias oportunidades de fazer com que Esté não fosse escolhida, mas isso não acontece. A rainha do mundo pagão é uma judia, que era Radassa, mas agora está bem Esté.
vimos como nós, mesmo sendo desse mundo, podemos ser assimilados com esse mundo. E mesmo não sendo, desse mundo, podemos estar assimilados. E ele sabe de várias informações. O que é que acontece no final do capítulo 2? Logo ali no finalzinho, tem uma ocasião onde Mordecai, ele salva a vida do rei. Mas estranhamente, usando ali Esté como telefone sem fio, para informar que 2 eunucos estavam tentando matar Xerxes. E estranhamente, depois de tudo isso, esse fato é contado no livro das crônicas do rei Xerxes, mas ele não é recompensado por isso. Ele não é. E isso é estranho no contexto dos persas, porque todos os persas costumam recompensar muito bem quem faz bem a eles. E principalmente numa situação em que o cidadão da Pérsia, ele salva a vida do rei. Estranhamente, isso não acontece. Será que finalmente agora ele vai ser recompensado no capítulo 3? Será que Mordecai vai ter uma posição de destaque, assim como Esté? A gente vai ver que, pelo contrário, a situação vai piorar muito na vida de Mordecai, na vida desse judeu. Nos é introduzido um novo personagem, um homem chamado Amã. E é interessante que a Bíblia, ela não é despretensiosa em nos mostrar a origem desse personagem. Ele é um agagita. E é interessante porque ele vem para tirar tudo que Mordecai mais queria naquele momento, que era o reconhecimento do rei. É ruim, na verdade é terrível, quando você tem uma ideia ou quando você tem um plano no seu trabalho e vem um esperto e fala a sua ideia primeiro no seu lugar e fica com todo o crédito, fica com todo o mérito. Esse é Amã. No capítulo 1, a gente ainda vê um conselho que davam várias opiniões sobre o que Xerxes deveria fazer e influenciavam as suas decisões. Mas do capítulo 1 para o capítulo 3, isso vai mudando. Talvez o episódio do capítulo 2, na tentativa de assassinato do rei, ele passa a não confiar mais em tanta gente. E nessa ocasião, esse homem Amã passa a ser a pessoa que mais vai aconselhá-lo. Ele era o conselheiro particular do rei. Ele começa nesse estado de medo do imperador a influenciá-lo e aos poucos afastá-lo mais das pessoas. E ele ganha a confiança do rei. A grande ironia é que Mordecai salva a vida de Xerxes, mas por causa dessa confusão, quem cai nas graças do rei é Amã e não Mordecai. E Xerxes vai honrar Amã. O que é que ele faz? Ele decreta, por onde ele passar, todos vão ter que se curvar perante ele. Ele agora é a segunda pessoa mais poderosa da Pérsia. Se o rei mandou, nós temos que obedecer. Ninguém pode descumprir a ordem do rei. A pena para descumprir a ordem do rei é a morte. Por onde quer que Amã passasse, todos se curvavam perante ele. E eu imagino a cena, irmãos, Amã passando nas ruas, aquela onda de pessoas se curvando, mas Mordecai, nas portas da cidadela de Suzã, nas portas do reino, não se curvava. E quem não se curva, quando todos estão se curvando, se destaca. É a mesma situação lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles todos se curvando perante a estátua de Nabucodonosor, e aqueles 3 judeus lá, sem se curvar, não tem como não se destacar. Mordecai começa a chamar a atenção das pessoas, começa a chamar a atenção dos guardas, e eles começam a questionar Mordecai. Olha, e é interessante porque, primeiro, né, as pessoas, eles não vão nem falar para Amã.
Eles vão falar para Mordecai, eles vão contestar Mordecai. Olha, por que você não se submete? Não é? Tem um comentarista chamado Mike Cosper, ele vai dizer assim: em um momento Mordecai salva a vida do rei, e em outro ele se recusa a obedecer uma ordem do rei. Ou ele está apoiando um golpe de Estado, ou ele deve se dobrar. Será que nenhum amigo chegou para ele e diz: olha, Mordecai, você faz tudo na Pérsia, você é completamente assimilado, você é um habitante da Pérsia, por que nisso você não quer se dobrar, você não quer obedecer o rei? Qual era o cargo de Amã? Amã era chamado na história de vizir. Vizir, ele era um conselheiro direto do rei, é como se fosse a mão do rei, o chefe do seu conselho, o cargo mais cobiçado da Pérsia. Chegou um ponto, meus irmãos, que Mordecai olhou e falou: não mais. E isso é muito encorajador para nós, Mordecais desses tempos. Eu disse no sermão passado que a gente se parece muito mais com Mordecai e Esté do que com Daniel. Somos, na verdade, não somos 100% separados, porque nós nascemos na Pérsia. Se fôssemos 100% separados, não precisaríamos de um processo chamado santificação. E eis a esperança para todos nós: até Mordecai, às vezes, pode dar uma de Daniel. Dá para mudar de Mordecai para Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem diria aquele Mordecai completamente assimilado, agindo como Daniel? Ou seja, se eu e você somos Mordecais, existe esperança para nós também. Podemos chegar nesse estágio de, mesmo em algum ponto acomodados com a cultura e com o cotidiano carnal, parar e dizer não mais. Na verdade, a graça de Deus nos desperta para isso. Assim como Mordecai teve momentos aqui de não Mordecai, provavelmente Daniel teve momentos na vida dele de não Daniel. Porque a gente não vê Daniel pecando no livro dele, mas olha, naquele contexto ali pagão, você dizer que Daniel não pecou em nenhum momento, não. Só quem não pecou em nenhum momento foi Cristo. Ou seja, nós, Mordecais, podemos dar o passo. Na verdade, nós temos a capacidade de vinda de Deus para dar o passo certo, pois Mordecai não vai se dobrar. A gente pode até perguntar assim: por que agora, né? Depois de se dobrar para tantas coisas da Pérsia, por que agora ele? Porque o que é que o leva ao limite? Porque ele resiste. E se você entender e eu entender a razão dele não se dobrar, isso vai nos encorajar como povo de Deus. Estamos falando de um homem, Amã, e como eu disse, a informação aqui do texto é crucial. Ele era agagita. E qual a origem de Amã? Amã, ele é descendente direto dos amalequitas. E se você estudar a história dos amalequitas, eles são um povo que são introduzidos na Bíblia numa batalha que eles têm ainda nos tempos de Moisés, quando eles atacam o povo de Israel por trás, da forma mais covarde possível. Por trás estavam os idosos de Israel, por trás estavam as mulheres e as crianças de Israel, mas o Senhor intervém ainda no tempo de Moisés e eles perdem aquela batalha. Muitos anos depois, lá no contexto de Samuel, Saul, o primeiro rei de Israel, ele recebe a tarefa de apagar de uma vez por todas do mapa os descendentes
de Amaleque, e por causa por causa também das coisas que eles tinham aprontado com Moisés. E sabemos que Saul faz isso, mas ele faz em partes. Samuel vai lá, mata Agag, rei dos amalequitas, e nessa situação Deus anuncia que Saul iria perder o seu reinado. E agora temos um agagita na Pérsia. Muitos anos depois, um descendente de Agag, rei dos amalequitas, velho inimigo do povo de Israel. E esse homem tem o maior poder e a maior glória do Império Persa. E quem é Mordecai? Mordecai é um descendente de Benjamim, tribo de Saul. Saul que perdeu o seu reinado por não ter matado Agag, de onde vem Amã. E os que ficavam ali na fronteira, insistiam com Mordecai, como eu falei, eles diziam, olha, por que é que você não se curva? Eles não foram contar, como eu disse, primeiro para Amã, eles indagam Mordecai, e no versículo 4 nos mostra que Mordecai declara, eu não vou me curvar, porque eu sou judeu. Isso é muito importante, irmãos, na narrativa de Esther, porque é exatamente o que ele diz para Esther não declarar. Esther, não diga que você é judia. E ele está fazendo o contrário do que ele mandou Esther fazer. Ele está dizendo agora, eu sou judeu. Eu sou judeu. Ou seja, ele não está contra Amã por causa de uma rivalidade política. Aqui não é um recalque, porque eu devia estar no lugar de Amã. Eu salvei a vida do rei, era para esse cargo ser meu, e agora tem essa pessoa, por isso que eu não me curvo. Não, aqui é muito mais profundo. Aqui não é uma guerra mais para ver quem ganha a simpatia do rei. A rivalidade vai além. É porque Amã é inimigo do seu povo, é inimigo dos judeus. Que outro Mordecai, irmãos? Nós temos um Mordecai completamente mudado aqui no capítulo 3. É outra pessoa que agora faz questão de declarar, eu sou judeu. Eu sou parte do povo de Deus. Eu sou parte de algo maior do que eu. Eu não posso negar de quem eu sou povo. Foi por deixar esse tipo de gente viva que o meu descendente Saul perdeu o seu reinado. E por causa dele, por causa desse povo, o meu rei Saul entristeceu o Senhor. Ele é o meu inimigo. Ele atacou o meu povo por trás, da forma mais covarde possível. Então, essa atitude, irmãos, nos dá encorajamento, em primeiro lugar, nesse primeiro ponto. E nos mostra que temos a capacidade, sim, de não nos conformarmos com esse século. Sozinhos, a capacidade de assimilação, ela é muito maior. Mas não estamos sozinhos. Assim como Mordecai, nós fazemos parte de um povo. Mas quando você tem em sua vida, constantemente você está lá, a Bíblia nos mostra, estamos aqui fazendo o que por séculos outras pessoas fizeram, reunidas para honrar o dia do Senhor, revelado desde Êxodo 20. Nós entendemos que somos parte da história de Israel, nós somos a igreja de Deus. Você, na verdade, é membro de um corpo enorme, de um corpo gigante, muito maior do que a presbiteriana da aliança. É da igreja invisível, é do Israel de Deus. E isso, de fato, meus irmãos, nos fortalece. Entenda, por exemplo, quando nós participamos do sacramento da Santa Ceia, na Santa Ceia participaram os apóstolos, do mesmo jeito que nós.
Na Santa Ceia participou Cristo. Na Santa Ceia participaram os missionários, os reformadores. Participaram os fundadores da Igreja Reformada no Brasil. É algo que vai além da minha época, assim como o batismo. Quantas igrejas, nesse exato momento, não estão com as suas portas fechadas, umas não podem abrir as suas portas, mas outras que podem estão com as suas portas abertas, cultuando ao Senhor. Não estamos sozinhos. É algo que vai além do povo de Recife, ou de Pernambuco, ou do Brasil, ou da sua família. É povo do Senhor, e isso nos ajuda a dizer: não mais, nós não vamos nos curvar à assimilação desse século. Somos chamados a lembrar que somos parte de um povo muito maior. O que foi Amã? O que foi Amã nessa posição de frente ali com Mordecai? Amã foi o gatilho enviado por Deus para Mordecai acordar e declarar: eu sou um judeu, esse povo não é meu, eu faço parte do povo judeu. Mas será que isso iria ficar por isso mesmo? Né? Todo mundo se curvando e Mordecai só olhando. Será que isso não ia dar em nada? Isso vai gerar uma consequência terrível. E Amã era muito vaidoso para deixar isso passar despercebido. Veja a partir do versículo 5, o nosso segundo ponto. Eu vou ler do 5 até o final, irmãos. Escute com atenção. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhes disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar.
e que lhe saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei de cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Mordecai abraça o risco de ser um não conformista. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é louvável, mas traz consequências terríveis. Amã não gostou nada disso. Não importa se milhares se dobrarem, se Mordecai não faz isso. E Amã tem um plano. Eu não vou eliminar somente Mordecai. É pouco para ele. Amã também conhecia a história de 1 Samuel. Amã também sabia o que o rei Saul fez. Amã também sabia da inimizade. E Amã também acha a sua oportunidade de vingar os amalequitas e matar todos os judeus apenas em Suzã? Não. Em todo o reinado da Pérsia. Ou seja, irmãos, o plano de Amã não era uma estratégia política. O plano de Amã era uma vingança pessoal, era um genocídio, era destruir uma nação e a linhagem do Messias, igual a Faraó. Igual a Faraó. Amã, inimigo do povo de Deus. E Amã apela para o orgulho e para o bolso do rei. Versículo 8 aqui, ele diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parece ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas suas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Primeiro, esse povo, rei, não cumpre as suas leis. É interessante porque o texto nos mostra que Xerxes está no seu 12º ano de reinado. E no 8º ano de reinado, ele perde uma das maiores guerras entre a Pérsia e a Grécia. Eram as guerras médicas. Ele foi tentar vingar o seu pai, Dario I, das primeiras guerras médicas. É uma revanche aqui de Xerxes, mas ele perde. Ele perde feio. Os cofres aqui do reinado não estavam muito bem. E agora vem Amã dizer que tem um povo infiltrado e que eles fazem as mesmas coisas que os gregos, eles não se submetem. Amã, ele não é mencionado aqui no texto diretamente a Grécia, mas analisando o contexto histórico, no 12º ano de Dario, a maior derrota da sua vida, com certeza ele vai linkar aqui um povo insubmisso, infiltrado no meu povo, eu preciso eliminá-los. E também apela pelo dinheiro. Olha, Amã tinha dinheiro. E Amã vai usar essa influência financeira a favor do seu plano. Eu vou lhe dar toneladas de moedas, direto aqui dos cofres reais, para os cofres reais. E Xerxes pensa, olha, eu me livro de um povo que o meu conselheiro está dizendo que é uma ameaça, e eu ainda encho os cofres reais. Um programa calculado de extermínio em todas as províncias teriam custos, e Xerxes sabe disso. Irmãos, um rei justo, ele no mínimo iria
procurar o nome desse povo. Veja, o texto diz que Xerxes não quer saber nem quem é o povo. Ele ouve falar do dinheiro, ele ouve falar que tem um povo que não se submete, ele diz, pode fazer. Está aqui meu anel para você selar a decisão, não tem problema nenhum. Ele nem procura saber o nome do povo. Ele não procura nem saber, olha, tem alguma coisa estranha. Meu conselheiro quer eliminar um povo todo, uma descendência completa dentro do meu reinado. Qual é o problema que ele tem com esse povo? Xerxes foi salvo por um judeu, mas agora os judeus estão ameaçados e ele nem se dá o trabalho de ver o que é que está acontecendo. Ele diz, vai Amã, vai lá e executa o seu plano. É isso aí. Aqui nós temos, irmãos, várias manifestações de mal. O mal de Amã, com um coração perverso, que conta vidas humanas como nada. Ele vai investir pesado em destruir quem ele odeia. O mal de Xerxes, por interesse próprio e financeiro, ele assina uma sentença de genocídio sem contestar nada ou perguntar qual era o povo. E o outro mal é que essa temporada de caça iria começar contra os judeus. Olha, avise a todas as províncias. Vai ter uma data. Quem quiser matar os judeus, quem quiser roubar os seus bens, está liberado, não vai ser crime em todas as 127 províncias de Xerxes. O texto vai dizer que no final do capítulo, olha, Susã ficou perplexa, mas provavelmente em outras províncias as pessoas começaram a amolar a faca. Quem tinha problema com o judeu estava esperando esse dia. Essa campanha começa, olha, vamos levar as ordens, vamos traduzir as ordens, essas cartas estão sendo mandadas e levadas para todos, e agora está feito, irmãos. Mordecai foi dar uma de herói e deu nisso. Se submeteu a tanta coisa na Pérsia, a única coisa que ele não se submete gera isso. Custava ter se dobrado para Amã. Custava ter deixado isso para lá. Mordecai, querendo ser fiel a Deus, agora é o responsável pelo extermínio dos judeus. É uma inimizade, irmãos. É uma inimizade estabelecida pelo próprio Deus, lá em Gênesis 3,15. Os descendentes da mulher, eles vão ser inimigos dos descendentes da serpente. Só porque Mordecai entendeu que era parte de algo maior, essa inimizade é estabelecida. Essa guerra entre essa descendência, ela vem permeando a história humana. A partir de Gênesis 3,15, começa a corrida de Satanás rumo a tentar impedir que o descendente da mulher nascesse. Tentar impedir que o Messias viesse. Por obra de Amã, por obra de Xerxes, tudo indica que a serpente finalmente iria conseguir atrapalhar os planos messiânicos. Se isso aqui desse certo, a história da salvação estaria perdida. Todos os descendentes de Judá sendo mortos e a guerra por trás das guerras chegaria ao fim. Os descendentes da serpente ganhariam. Amã deseja destruir os planos de Deus, ainda que ele não tenha uma visão do plano da redenção, assim como o faraó, assim como os amalequitas, assim como os filisteus, ele estava sendo um agente de Satanás para destruir os descendentes da mulher. E a bola da vez é Amã e Xerxes. E entender isso, irmãos, é fundamental. Mordecai, como eu disse, sabia que aquilo ia além dele. De uma perspectiva mais profunda. E nós temos a história completa.
Nós sabemos que esse plano não teve êxito. A gente sabe que o povo triunfou e que o Messias veio e venceu na cruz do Calvário. Sabemos que a nossa história também fala de um povo, só que de uma forma mais profunda, porque o plano da redenção já está completo em nossa cabeça. Ou seja, temos motivos maiores que Mordecai para agradecer, porque Cristo já veio. O ápice aqui das sombras do Antigo Testamento, ele já veio. Temos o plano da redenção completo em nossa Bíblia. A semente já veio e já esmagou a cabeça da serpente. E essa batalha ainda está em curso, irmãos, porque ela está caminhando para o seu final. Isso nos dá mais respaldos do que Mordecai e mais motivos para dizer não mais à assimilação desse século. Olhem que detalhe interessante no versículo 7, vai dizer assim: no primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Irmãos, parece, mas apenas parece, que Deus ele não está controlando a situação. Parece que Deus não está agindo, afinal, ele nem aparece claramente aqui no livro. Olha o que é que acontece. Vai ser lançada a sorte e vai ser escolhido o dia do grande massacre aos judeus. Eles estavam no mês de Nisã, o primeiro mês, como se para a gente fosse o mês de janeiro. E é sorteado o mês de Adar, o 12º mês. Nós não temos essa informação aqui, mas no versículo 13 vai dizer que no dia 13 do mês de Adar, dia 13 do 12º mês, é a data oficial para esse massacre. Só que isso foi decidido no primeiro mês. Ou seja, tem muito tempo ainda para isso acontecer. Muito tempo de meses. Podia ser sorteado logo no próximo mês, mas foi sorteado no último mês do ano. E por que eu digo isso? Porque Provérbios 16:33 vai dizer: a sorte se lança, mas do Senhor procede toda a decisão. Será que o acaso, meus irmãos, decide a história das pessoas? Você acha que esse dia, que essa data aqui, mais para o último mês, foi decidido por acaso? Ou será que existe aqui já a mão soberana do Senhor, dando aqui a oportunidade para que haja tempo suficiente no tempo e na história para que as coisas se cumprissem, a fim de que Deus haja como Ele quer? Não importa a situação, não importa o completo caos que esteja a nossa cidade, que esteja o nosso país, num cenário que nós vemos hoje, irmãos, tanta coisa, tanta impunidade, tanta coisa errada sendo celebrada e sendo conquistada. A gente olha e diz: olha como é que Deus está no controle disso. Mas Deus está agindo, não se engane. Seja num sofrimento que você está passando, seja numa situação que você já viu que você não tem o controle, entenda, o Senhor é soberano, Deus está agindo. No final do capítulo diz, olha, o povo de Susã ficou perplexo. Aqui nós temos um contraste. Enquanto Amã e Xerxes bebiam, o povo de Susã estava perplexo. Apesar da perplexidade, ninguém move uma espada contra Xerxes. Afinal, o decreto veio no símbolo do anel do rei. Não tem como você contestar.
Irmãos, será que dá para a gente comparar, e eu chego na conclusão, será que dá para a gente comparar Xerxes e Deus? O reverendo Emílio Garófalo, em seu livro, o comentário de Esté na Casa da Pérsia, ele diz o seguinte, ele vai dizer assim: foi injusta a sentença de Xerxes em condenar inocentes, sendo manipulado pelo seu assessor. Mas é justo quando o rei da humanidade condena todos a perecer no inferno por causa do pecado. Essa sentença foi justa sobre toda a humanidade. Mas após essa sentença, meus irmãos, depois do fruto proibido que foi comido, o mesmo Rei justo, ele providencia o nosso plano de salvação. Cristo que nos salvou. E os ímpios que não estão em Cristo, eles não vão ter escapatória dessa sentença, eles irão cumprir essa ordem que é justa e vem de um Rei que é justo. Mas Deus envia Cristo Jesus para cumprir essa sentença em nosso lugar. Somos protegidos pelo sangue de Cristo. O capítulo termina com vários cavaleiros levando essas péssimas notícias, essas más notícias para o povo judeu, nas 127 províncias, todos em suas línguas, essas más notícias. Imagina os vizinhos dos judeus passando o ano todo dizendo: olha, no dia 13 a gente vai se encontrar. No dia 13, esses bens aí que vocês têm são meus. Imaginem essas péssimas notícias sendo espalhadas. E é claro que Deus vai intervir, porque do contrário não estaríamos aqui. E é por esse Deus maravilhoso intervir, não só nesse plano, mas em todos os planos de Satanás. Nós, como esses cavaleiros, nós podemos levar notícias, mas elas não são más notícias, elas são as boas novas. Nós levamos as boas novas da salvação. Toda vez que o pastor Paulo, ele está aqui e pregando em 1 Samuel, ele está levando essa notícia para a igreja. Toda vez que o futuro reverendo Vinícius, ele está aqui pregando em sequência a Daniel, ele também está se esmiuçando para pregar e dar essas notícias, essas boas novas para a igreja. E assim nós deixamos, meus irmãos, Mordecai por hoje, não é? Esse Mordecai que estava tão assimilado no capítulo 2, mas que mudou aqui a sua postura e se identifica como judeu. E entendam, meus irmãos, do mesmo jeito de Mordecai, assim nós devemos nos posicionar em favor do Evangelho. Nos momentos em que a gente dá uma de Daniel e não se encontra assimilado, ou Mordecai aqui no capítulo 3, não é porque nós somos fortes, mas porque Cristo, ele está agindo através de nós. Cristo está sendo formado em nós. E esses passos de ousadia são necessários para mostrarmos que nós não somos tão assimilados assim. E que a força de Cristo está em nós. Quanto menos assimilados, mais santificados nós estaremos. Então, meus irmãos, pelo meu Senhor, não mais. Pelo meu povo, não mais. Pelos que estão ao meu redor, não mais. Pelos que viveram antes de mim e sangraram para que esse evangelho chegasse em nossas mãos. Pelos que se aventuraram mar afora para levar a velha mensagem da salvação, não mais. Pelos meus avós que me criaram na igreja e através deles eu conheci esse precioso evangelho, não mais. Pela minha filha, que agora eu tenho a mesma obrigação que os meus avós tiveram em passar esse evangelho precioso. Pelos meus netos, pelos meus filhos e pelos meus netos, pelo povo do Senhor, que daqui a 100 anos estará, sabe Deus onde, talvez cantando as nossas canções, nós não sabemos, mas seja como for, não mais.
pelo Rei humilhado que morreu na cruz para que nós vivêssemos, pelo Rei exaltado que venceu a morte e nos ama, pelo Rei triunfante que voltará em glória, e esse mundo entenderá de uma vez por todas o que é poder. Por Ele, por nós, não mais. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua santa e rica palavra. Nos abençoa, Senhor, nos faz entendermos as Tuas maravilhosas verdades e aplicarmos em nossas vidas, que nós possamos ser como Mordecai aqui no capítulo 3, não sermos assimilados com essa cultura depravada, essa cultura que nos incentiva a não obedecermos a Tua lei, a não amar a Tua lei, que nós possamos ser pessoas que andam contra a maré dessa cultura caída. Nos abençoa, Senhor, só a Tua misericórdia vai fazer não sermos assimilados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.